E aí, todo esse relato de Estevão era, de certa forma, acusando eles, mesmo sabendo, e mesmo Estevão não tendo noção do que poderia acontecer. Estevão foi fiel, ele jogou tudo na cara deles. Porque é que Estevão fez todo esse relato grande ali, né? Para que eles recobrassem. E no final, Estevão vai e diz assim: tudo que aconteceu, Moisés foi perseguido, Moisés pecou, Moisés se encontrou no lugar com Deus, na sarça ardente. E Moisés tirou o povo do Egito, Moisés levou, alimentou o povo, Moisés fez isso, Moisés fez aquilo, e o povo murmurou, o povo construiu deuses para adorar, para idolatrar, saindo da frequência do Deus poderoso, do Deus vivo, porque nós somos raça de cabeça dura. E não só aquele povo do passado, mas hoje nós continuamos sendo raça de cabeça dura. Nós ignoramos a voz de Deus, ignoramos sua palavra, ignoramos os ensinamentos, as pregações. Nós estamos dentro das igrejas, nas sinagogas, vamos dizer assim, como diz a palavra. E os nossos ouvidos estão tampados, que nem os mestres da lei. E a gente acha que está tudo bem. E a gente vai deixando a vida nos levar, que nem tem uma música aí. Mas nós não fomos feitos para sermos levados por a vida. Esse texto que Estevão fala aqui do capítulo 7 é longo e eu gostaria de fazer ele completo. Mas que não fique só na minha leitura. Você faça a sua leitura aí. Escute a voz de Deus. Escute a voz. Olha, a gente dá ibope a tantas coisas, mas quando é da palavra de Deus, a gente vê um pouquinho e foge. E foge. E esse pessoal aqui, que no início eles perguntaram a Estevão, dando toda a credibilidade às falsas testemunhas, perguntaram para Estevão: é verdade que estão falando a teu respeito? Fizeram também com Jesus. Pilatos gritava para Jesus: se defenda, o que estão falando de você é verdade. E Jesus ficava em silêncio. Porque Jesus já tinha tentado falar, e Jesus falou, mas eles não conseguiam entender. Porque os corações deles estavam indiferentes. Os corações estavam gelados. E muitos de nós somos assim, nós ouvimos a palavra de Deus ser proclamada, mas a gente não entende. A gente pega a palavra de Deus para ler, a gente não compreende, porque a gente não clama o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo é que nos dá luz, que nos dá compreensão, que nos dá entendimento. O nosso intelecto é muito raso. O nosso intelecto humano não entende, não compreende a palavra de Deus, não compreende o que Deus quer nos falar. Só pela ação do Espírito Santo. E nós devemos clamar esse Espírito Santo sobre nós, para abrir as nossas faculdades mentais, para abrir a nossa cognição, para abrir o nosso entendimento, para que a gente consiga ouvir. E nós somos tão assim que quando a gente ouve alguém falar na palavra de Deus, a gente já diz assim: nossa, virou crente, virou isso. E nós devemos ser crente, crendo em Deus. Nós devemos ser evangélico. O que é ser evangélico? É viver o evangelho. Ou não é? Ou não é isso? Me ajudem. Ou não estou... Sabe? Nós somos cheios de tabus, cheio de protocolo, cheio de não me trisque. E a gente fica na superficialidade. Nós não podemos mais permanecer na superficialidade. Nós temos que adentrarmos águas profundas. Precisamos ir em busca de alimento sólido. Estevão, ele foi até o fim e ele disse ali, ele disse
Ele usou um pouco de Moisés, ele usou um pouco da história de José, que foi vendido por seus irmãos de sangue. E ele usou o que Moisés fez, ele falou um pouco do encontro de Moisés com Deus vivo. E eles ainda não entenderam. Quando eles começaram a cair na realidade, eles surtaram. E quiseram mesmo, e foram para o ataque, para o ápice. E apedrejaram Estevão. E Estevão fez o quê? Estevão só falou assim, o texto vai falar: "Ó Senhor, eu te rendo graças, recebe o meu espírito", porque o corpo eles estavam destruindo apenas o corpo de Estevão, a alma e o espírito não. Estevão havia entregado para Deus, tamanho foi a fidelidade de Estevão. E aí a gente não aguenta isso. Qualquer coisinha a gente já desfalece. Sabe por quê? Porque a nossa fé é muito rasa. A nossa fé é muito superficial. A gente não tem se aprofundado. Nós não temos adentrado águas profundas. Qualquer fofoquinha, qualquer criticazinha, a gente já cai. A gente já entra em ansiedade, já entra em depressão, porque alguém falou do meu cabelo, falou da minha roupa, ou falou que eu cantei mal, ou que eu falei mal. Me digam se o que falam a teu respeito te define. Não te define, porque você é a imagem e deve ser a semelhança do Criador. Estevão foi acusado injustamente. Surgiram falsos testemunhas contra Estevão e ele permaneceu fiel a Deus, porque Estevão sabia a quem ele estava servindo. E aí no final ele diz assim: e aí a promessa que Moisés propagava, que a promessa não era de Moisés, Moisés só divulgava, chegou, que foi o justo, e vocês o assassinaram, vocês são assassinos. Foi assim que Estevão jogou na cara deles. E que quiser me apedrejar, me matar, que faça isso. Mas ele disse a verdade até o fim. Estevão foi fiel até o fim. E a fidelidade de Estevão custou o apedrejamento dele. Mas Estevão com certeza foi para a glória. Isso é indiscutível. E nós devemos seguir esses exemplos. Que nada que a gente esteja passando hoje, nada é impossível para Deus. Nada. Estevão naquele momento, no finalzinho do capítulo, Estevão vai dizer assim: Senhor, recebe o meu espírito. Foi só isso. E aí foi um deboche e eles mandaram Estevão se calar e Estevão falou até quando adormeceu. Então vamos lá. 34. De fato, tinham visto a opressão sobre o meu povo. Depois que Deus falou, tire a sandália dos pés, porque o lugar que está é santo. E aqui é Deus falando com Moisés. Estevão usou esse trecho para jogar na cara deles, para mostrar que Deus é Deus e que ele estava servindo a Deus. E isso já desde antigamente. De fato, tinha visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos, isso é Deus falando. Desci para livrá-los. Vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Porque Moisés tinha saído fugido e Deus estava enviando Moisés de volta ao Egito, e o Egito é o lugar da opressão. Este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles.
por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Aqui já entra novamente as palavras de Estevão, jogando na cara dos fariseus e dos saduceus e mestres da lei. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto quando o anjo lhe falava no monte Sinai e com os nossos antepassados o recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no em seu coração, voltaram para o Egito e disseram a Arão: façam para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo, forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Aqui é uma idolatria. Mas Deus afastou-se dele e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto. Ó nação de Israel, ao invés disso, levantaram o santuário de Moleque e a estrela do seu deus Refã, ídolo que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham um tabernáculo da aliança que fora feito segundo a ordem de Deus. Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto, tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe construiu a casa. Se vocês quiserem saber a respeito disso, voltem, ou melhor, deem uma passada em 1 Reis e 2 Reis, vai falar disso aqui, do reinado de Salomão. Voltem lá, é muito interessante. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, por homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Isso aqui já são as palavras de Estevão jogando na cara deles. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? E aqui ele começou a arrochar. Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Estão falando aqui, Estevão estava jogando aqui já na cara deles o que eles fizeram com Jesus. Vocês receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Aí aqui eles surtaram literalmente. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra Estevão.
Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus, olha o tanto que isso foi poderoso. E Jesus em pé à direita de Deus e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem, chega a arrepia, né? O Filho do Homem à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos. Olha o que os fariseus e os mestres da lei fizeram. Mas eles tamparam os ouvidos e, dando gritos fortes, lançaram-se todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo, só porque conta da fidelidade de Estevão para Deus. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, enquanto apedrejavam Estevão. Enquanto eles apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres. Olha, quando nós estamos em Deus, nós somos considerados loucos. Olha a oração que Estevão fez para Deus naqueles últimos suspiros. Porque ele estava sendo apedrejado, quase morrendo, né? E Estevão ainda fez essa oração. Olha que forte. Senhor, não os consideres culpado deste pecado, ou seja, por estarem matando ele. E tendo dito isto, adormeceu. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Saulo aqui é Paulo mais tarde, porque Saulo aqui ainda não era convertido. E aqui tem várias fontes. A gente pode seguir esse raciocínio da fidelidade de Estevão. Nós podemos seguir o raciocínio até então da covardia de Saulo, dos falsos testemunhos. Tudo isso acontece hoje. Tudo isso acontece hoje. E o nosso coração frio, o nosso coração por vezes morno, não é? E a gente deixa de ser o cristão, o filho feito à imagem de Deus. Mas olha, é certo, Deus vai nos cobrar isso. Se Deus nos dá liberdade, se Deus nos permite termos conhecimentos, esclarecimentos, que a palavra dele diz: a quem muito será dado, a quem muito for dado, muito será cobrado. A quem muito for dado, muito será tirado. Não pense que se você tem tais conhecimentos, você não terá que prestar conta. Sim, terá sim que prestar conta. Terá sim que prestar conta de tudo que Deus tem colocado para você. Lembra a parábola dos talentos? Teve um que recebeu 5, outro 3, se eu não me engano, outro 2 e outro 1. Cada um desses, exceto o que recebeu 1, investiu e multiplicou e ganhou mais ou a mesma quantidade, foi dobrada a quantidade. Aquele que recebeu apenas 1, o que ele fez? Se acovardou, escondeu o talento com medo de perder. E quando o Senhor dos talentos chegou, ele falou: Senhor, tá aqui. Eu fiquei com medo de perder o talento e escondi. E Deus falou assim: tira do que o Senhor, né? E essa história trazendo para nós. O Senhor falou assim: tira esse talento, dá quem mais produziu e joga esse preguiçoso lá no ranger de dentes. Reflitamos. Que Deus nos abençoe.